Salve rapaziada, Junior Masters aqui. Vamos falar sobre Pânico, né? Que eu participei essa semana aí no Pânico da Jovem Pan e também do Carioca, tá? Então por que eu tô fazendo esse vídeo? Bom, esse vídeo que eu tenho algumas informações aqui e eu não tenho como fazer esse vídeo sem ser através de uma pergunta. Eu quero saber, Carioca, você levou uma bola nas costas? Carioca, você tomou uma gaia? Só isso, eu tô só perguntando, porque tem coisa que faz sentido, tá? E eu não sei como fazer esse vídeo, falar a respeito desse assunto sem ser em tom de pergunta, de questionamento, genuíno, de verdade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Bom, porque eu estive essa semana lá no programa Pânico, tá? O programa Pânico teve dois momentos principais. Um momento que a gente estava falando sobre, por exemplo, essas questões que envolvem relacionamento, e o Emílio soltou uma sobre personal. Personal, um cara shapeado, um cara que tem que se cuidar fisicamente, tem que andar na estética. Por quê? Porque o corpo dele é o cartão de visitas. É um cara, então, que é bem perigoso, né? Pô, tem um hype de personal. É basicamente isso que o Emílio falou, o Emílio Surita. E aí, você pensa assim, pô, a ex-esposa do Carioca era uma mulher que se cuidava, shapeada, barriga negativa e tudo mais, e ele era aquele caso lá que ele se acomodou no relacionamento. Eu falei isso primeiro, como eu falei, em primeiro lugar você vê no submundo intelectual. Mas até aí tudo bem, você vai fazer, não, Júlio, mas peraí, você não tem teoria da conspiração, não tem problema nenhum. Pois é, acontece que no finalzinho do programa o Sami me pergunta sobre se é problema a mulher ganhar mais do que um homem e tal, e eu respondo que se a mulher ela vê que de repente este não é o melhor homem que ela consegue ter, ou esse cara ele não é exatamente aquilo que ela pensou, ela perde a admiração. A mulher ama através da admiração. Então se ela perde a admiração, ela começa a olhar para outro cara. E aí neste momento todo mundo começou a rir e rolou uma musiquinha, tá? Que era aquela couve, convida. O que significa isso? Significa que isso daí foi uma indireta pro Carioca, porque essa era a vinheta da participação do Carioca no programa. Quando a mulher perde a admiração, ela começa a olhar para outro. Eu falei isso, vocês viram aqui, eu fiz sabe, o diagnóstico certeiro, velho. Certeiro. Por quê? Não pode, mesmo que não seja traição, mesmo que não tivesse sido traição, mas tem a ver com isso. Tem a ver com a mulher perder a admiração e, né, quando a mulher perde a admiração, ela começa a olhar para outro cara. O nome disso é monkey branching. Monkey branching, gente. Nós herdamos esse comportamento dos macacos. Nós somos ali, né, parecidos com nossos ancestrais. Nós somos 97,5% idênticos geneticamente aos orangotangos. Tudo que tem de diferença é esses dois meios aí. Só pra você ter uma ideia. Pois é, o que eles fazem? Eles flertam com o próximo, ainda estando, digamos, com o primeiro. Né? É uma analogia que tem a ver com a troca de galhos de árvore. Né? Você tem um galho aqui e aí você segura no anterior para ir pegar o primeiro, e vai virando no próximo, que você vê que vai ser mais forte, vai ser melhor na questão do status, na questão da força, na questão da estética, enfim. Tudo isso tem a ver com o que eu falei para vocês, Monkey Branch. Monkey Branch, o que é o Monkey Branch então? É quando você faz o trabalho de flertar com outra pessoa, você fica com outra pessoa, não quer dizer que você vai sair casada com essa outra pessoa, não quer dizer que você vai sair ficando sério com essa pessoa, assumindo um namoro, aparecendo na mídia, não, mas quer dizer que você já, antes de terminar a relação, você já estava mirando outro, tá? E aí, fica o questionamento, de repente o Carioca levou uma bola nas costas, né? Mas essa questão do monkey branching aí, da pessoa flertar com outro, é mais comum do que se imagina. Carioca, cara, isso é mais comum do que se imagina. Mais comum do que se imagina. E aí, ainda nessa perspectiva, eu pensei assim, puta, mano, será que só eu que tô pensando assim? Não, você vai nos comentários, você vê lá o pessoal, Carioca em processo de separação e os caras metem essa, indireta pro Carioca. Esse negócio aí do couve com vida é justamente uma indireta pro Carioca. Quem botou isso foi a programação do programa. Os caras são do humor, os caras são da zoeira, os caras são brothers, os caras são amigos, trabalham anos juntos. Entendeu? Eu pretendo, se eu voltar lá no programa, já na sequência, ainda esse assunto tiver quente, eu pretendo falar do caso Carioca. Vocês sabem que eu sou metido a brabo, né? Muito louco. Eu pretendo falar do caso Carioca. Se tiver já na sequência. Mas só pra vocês terem uma ideia aqui, mano. Tipo, todo mundo entendeu, todo mundo viu que tinha alguma coisa errada. Aquela musiquinha, aquelas risadinhas, aquele negócio que virou a chave em todo mundo, não foi do nada. Mas como eu falei, Carioca, isso é mais comum do que se pensa. Mulher sempre larga um cara já tendo outro em vista. Principalmente quando, tipo assim, são elas que saem do relacionamento. São elas. Tá? Muitas vezes pro homem ele tá tranquilo, ele tá com uma mulher que ele gosta, a mãe dos filhos dele, ele tá lá tipo há muitos anos já, então pra que ele vai jogar uma relação no lixo? Pra que ele vai querer saber de voltar pro mercado? Não é assim, não é assim mesmo. Mas como eu falei, você olha pro Carioca e olha pra mulher dele. O Carioca lá, gordinho, né, acomodado, naquela questão da estética. A Cariane chamou ele pra fazer um projetinho lá de 60 dias e tal. Cadê que ele fez? Fez. E aí você tem o
Caso da mulher dele. A mulher dele tá lá, barriga negativa, shapeadaça, passa silicone. Mano, ela posta umas fotos e o pessoal fica comentando a aparência dela, tal, assim, só de biquíni. Tem várias fotos dela, assim, no perfil. Ela parecida com a Anitta. Nossa, como que ela parece com a Anitta? Ela tá com cabelão mega hair, que eu falei pra vocês, né? Que dá aquele volume, aquele brilho e tal. Mano, ela se dedica muito pra ficar bonita, pra ficar, sabe, atraente. E o Carioca, você viu que teve uma discrepância com a outra. Aonde que entra aí o terceiro elemento? Quando ela vê que, tipo assim, de repente, ela começa a ter atração por caras que estão ali, digamos, no mesmo nível de VSM que o dela. Poderia ser um personal. Não tô afirmando nada, tô perguntando aqui. Mas vamos lá. E aí, pra finalizar, quando eu falei isso é mais comum do que se pensa, por quê? Porque tem um negócio chamado hipergamia. Quando vira a chave na cabeça da mulher, ela inventa qualquer motivo, cara. E aí, o Rolo Tomás, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele fala da seguinte maneira: a hipergamia não se importa. Não se importa se você passou 20 anos junto com a mulher, não importa se ela é mãe dos seus filhos, você sempre foi fiel, não importa se você é trabalhador, se muitas vezes você priorizou o bem-estar dela e dos filhos ao invés do seu. Não importa se você pagou, sabe, durante muito tempo, dívidas que ela contraiu na época dela de solteira, crédito estudantil. Não importa se você viajava quilômetros para encontrá-la numa cidade X, Y, Z e tal, onde ela morava, enquanto vocês namoravam, e depois você trouxe ela para morar com você e você sustentou, bancou, ajudou ela a prosperar, a crescer profissionalmente. A hipergamia não se importa. A hipergamia não se importa se você foi um excelente pai, entendeu? A hipergamia não se importa diversas coisas. Essa é a verdade, tá? E aí, infelizmente, é triste, mas é a verdade. Como eu falei, a hipergamia não se importa com nada, cara. Com nada. É um negócio bizarro. Quando a mulher perde a admiração, naquele mesmo momento, ela deixa de amar. E aí que entra o recado que eu vou falar pra vocês. Quer manter o seu relacionamento? Mantenha-se atraente o tempo todo. Quer manter o seu casamento funcionando? Mantenha-se empenhado em proporcionar novidades, emoções, seja um cara que seja, sabe, mente aberta, capaz de aprender coisas novas, a trazer essa dinâmica para vocês dois enquanto casal. Não perca essa dinâmica de casal, ou seja, de vocês terem uma vida afetiva, né, e sexual juntos. Entendeu? Principalmente essas duas questões. Como eu falei, afetiva, de vocês se conectarem, fazerem planos juntos, de vocês terem um destino alinhado, entendeu? E também de sexo, né? Porque sem sexo nenhum casamento sobrevive. Então são esses tabus que a gente tem que buscar, entender? E como eu falei pro Carioca, o Carioca tá assistindo esse vídeo, isso é mais comum do que se pensa, você não vai ser o primeiro, muito menos o último, tá? Mas a dica que eu dou pra vocês é essa, cara. O fardo da performance, do homem ter que performar e manter o frame dentro de um relacionamento, frame é justamente essa postura. Cara, é um trabalho hercúleo que nunca acaba. O jogo nunca acaba, só muda de fase, tá bom? Mas é isso, gente. Bom, vocês viram aí, tá? Os comentários do programa Pânico, tanto na hora quanto depois, não deixam mentir. Essa é a questão. Pega a visão, Júnior Massa vai ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva, clica aí no link, compra meu livro e a gente se vê na próxima. Valeu, fui!